Volume 516 do Histórico. A natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. Os que conhecem as causas da existência de todos esses males que vêm destruindo a humanidade. A causa é uma só. Terminou a fase do pensamento em 1935, causou o enfraquecimento do pensamento e causou essa infinidade de monstruosidades que está se passando pelo mundo inteiro. Irmãos contra irmãos, países contra países. Causou essa infinidade de distúrbios, o que vem destruindo os pensadores. As guerras são focos de destruição dos pensadores, para ver que não há efeito sem causa. É a natureza arrochando os pensadores, para que passem a raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio. Muitos já estão vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Muitos já estão vendo isso, que o pensamento não foi feito para acertar. Muitos já estão sentindo isso, que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, enfiar o pau no pensador, porque ela é pau puro. E por isso a pessoa dá uma infinidade de cabeçadas até acertar a vida, e nas cabeçadas estão as lapidações, para ver como o pensamento é violento, e é o causador dos tormentos da humanidade. Que vale que agora que passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por passarem a se conhecer, sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje estão vendo e sabendo que há milhões de milênios vem a natureza preparando todos para, depois de preparados, estarem em condições de conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, estão aí nessa classe de animal racional. Quem passou a se conhecer deixou de ser materialista, porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Passaram a se conhecer e vendo que a vida é um simbolismo puro, é um embusteirismo grosseiro. A matéria é adotada por grosseiros, porque na matéria está um embrutecimento da pessoa. Por serem deformados, se transformando sempre em outras vidas, por serem imperfeitos, cheios de defeitos. Por isso é um embusteirismo grosseiro. Todo materialista é grosseiro, porque é ganancioso, é ambicioso, é invejoso. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com o que tem. São insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem. Para ver que a matéria é um embusteirismo grosseiro. E por ser um embusteirismo, se fanatizam pela matéria e se tornam verdadeiros fanáticos. O fanatismo é um embrutecimento. A ganância é um embrutecimento. A ambição é um embrutecimento. Para ver que a matéria tem infinidade de defeitos. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por essa infinidade de defeitos.
por ser uma parte degenerada e deformada aí do chão. Hoje todos de posse do maior tesouro da humanidade, que é saber como desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer perfeitamente, com muita perfeição, e por isso estão aí os pontos básicos do porquê que todos assim são, de onde vieram, para onde vão e de onde são. De onde são? Corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando para todos os meios para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais o arroxo da natureza. Arrochando todos para que todos deixem de pensar e tratem de conhecer a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Porque a propaganda é muito grande, já atingiu todos os países do mundo. Todos os países do mundo conhecem a cultura racional, porque é uma cultura tão elevada que todos fazem questão de fazer a sua propaganda pelos benefícios que todos recebem. Que, em primeiro lugar, o equilíbrio de tudo e de todos. E que nela está a paz verdadeira, está o amor verdadeiro, está a concórdia e a fraternidade que nunca existiu. Onde existe ganância e ambição, não existe fraternidade. Onde existe deformação e transformação racional, não existe fraternidade. A fraternidade só existirá quando toda a humanidade estiver com seu raciocínio desenvolvido. Então aí existirá a fraternidade. E por isso a humanidade vive apelando para tudo, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E botando o livro debaixo do colchão, para ao menos sonhar que está no mundo racional, que já está racionalizado, ou que já chegou no seu mundo de origem. Ao menos em sonho, já é um consolo. E é por isso que a natureza, há milhões de milênios, vem preparando a humanidade para, depois de preparados, todos estarem em condições de voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque toda a humanidade é de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza vem arrochando os pensadores. Os arroxos são tão fortes na humanidade que muitos não aguentam e se suicidam. É por isso que em muitos países o índice de suicidas é muito grande, devido aos arroxos que a natureza vem proporcionando para todos. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. A natureza revoltada com os seus habitantes está liquidando todos os pensadores porque terminou a fase do pensamento em 1935. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por viver artificialmente. E assim, quando terminou a fase dos selvagens,
entrou a fase da civilização, a natureza liquidou todos os selvagens. E assim está se dando com a fase do pensamento dos pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está liquidando os pensadores. Porque quando termina uma fase, a natureza liquida todos daquela fase. Terminou a fase de monstros, a natureza liquidou todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza liquidou todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está liquidando todos os pensadores. Uma infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Doenças novas como AIDS destruindo os pensadores. Os males naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Por isso está aí a falência moral, física e financeira dos pensadores. A liquidação moral, física e financeira dos pensadores. O desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E essa infinidade de terrorismo que vem se passando no mundo inteiro. Essa infinidade de violências que vem destruindo os pensadores. Roubos, assaltos à mão armada, porque terminou a fase do pensamento. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E os pensadores ficaram com o pensamento desequilibrado. Por isso, essa infinidade de roubos, essa infinidade de assaltos, essa infinidade de violências. A causa é o enfraquecimento do pensamento. E de muitos o pensamento já secou. Esses são os causadores das monstruosidades. Porque seca o pensamento, seca o sentimento. Não sentem mais o que fazem. São os causadores do terrorismo que está se passando no mundo inteiro. Hoje, todos conhecendo as causas dos males da humanidade, o porquê desse desequilíbrio dos pensadores. Devido ao enfraquecimento do pensamento, caíram no tóxico, cocaína, maconha e os tóxicos artificiais e os tóxicos naturais. Devido ao enfraquecimento do pensamento, porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve todo esse desequilíbrio, todos esses males, porque não há efeito sem causa, todo feito existe uma causa. Está a humanidade passando por esses infortúnios, por viverem desconhecidos das mudanças naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os males que está se passando no mundo inteiro. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados, chegar ao ponto de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional. Porque todos têm raciocínio. Essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a natureza vem arrochando todos os pensadores para deixarem de pensar e conhecer a fase da racionalização dos povos e passar a raciocinar. E por isso está aí esse arroxo forte em cima dos pensadores, e que muitos não aguentam e acabam se suicidando. E é por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas, são negras,
devido ao grande arrojo que a natureza vem dando nos pensadores. Porque se os pensadores soubessem quem é o pensamento, ninguém pensava. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é uma energia que foi feita para lapidar o pensador. É uma máquina de lapidação. E quando souberem que o pensamento é inimigo do pensador, por ser inimigo do pensador, se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele foi feito para lapidar o pensador. E morrer e nascer é uma grande lapidação. Morre, nasce, sofre, morre. Isso na fase do pensamento e da imaginação, quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza. Viviam assim, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Nasciam só para sofrer, só para penar bastante e depois ser destruído por uma doença qualquer. E assim foi a vida de milhões de milênios em que a natureza vem preparando todos, para depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem a causa de tudo, porque não há efeito sem causa. A causa do sol, a causa da lua, a causa das estrelas, a causa da água, a causa da terra, a causa dos animais e a causa dos vegetais. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem contar de que foi feito o sol, de que foi feita a lua, de que foi feita as estrelas, de que foi feito os planetas, de que foi feita a água, de que foi feita a terra, de que foi feito os animais e de que foi feito os vegetais. Conhecem todas as causas, porque não há efeito sem causa.